tarde a todos que nos acompanham ao vivo. Olha, de fato, Silas, aqui o movimento não para, é intenso. O Corpo de Bombeiros continua no local com as 2 viaturas abastecidas, apesar de não ter mais risco de incêndio, apenas de desabamento. E também aqui ao lado, né, engenheiros do CREA, de várias associações, e o Hércules Medeiros é da Associação dos Engenheiros da Segurança do Trabalho, que é um item também que deve ser verificado. Boa tarde, Hércules. Esse caso aqui que chama a atenção, não só aqui do estado, mas nacionalmente, né, um dos assuntos mais comentados, tem uma suposição sobre o vazamento de gás. E a gente fica imaginando se isso tivesse acontecido quando o restaurante estivesse em pleno funcionamento, com muitas pessoas, e inclusive os trabalhadores, né? Na sua avaliação de engenheiro, que trata da segurança do trabalho, o que deveria ser analisado? Bem, o primeiro ponto, a hipótese principal que se trabalha é do gás, mas isso é uma perícia que vai realmente constatar. Mas supondo que seja essa questão do gás, nós temos alguns procedimentos que devem ser seguidos. Primeiro, o gás de cozinha ele é misturado com metano, porque o metano ele tem um cheiro peculiar para ser reconhecido. E a pessoa fazer os procedimentos, né, de esvaziamento desse gás, que é abrir porta, janela, abrir qualquer local que se possa facilitar a ventilação para a saída desse gás. Mas alguns locais, quando tem a interrupção, quando você para com a atividade durante a noite, por exemplo, a madrugada, então o principal procedimento adotado deve ser interromper o fluxo. Isso tem uma chave específica para interromper esse fluxo. E ao evitar que tenha gás nas tubulações, né, você vai evitar que se acumule no ambiente, porque o principal risco é que você tenha um ambiente fechado, porque aí sim tem o risco da explosão. Outro procedimento que se tem, por conta do gás, né, ao chegar pela manhã, ao chegar em algum horário em que tem esse acúmulo de gás, evitar qualquer possibilidade de ignição, de centelhamento, evitar acender lâmpadas, evitar ligar carregador de celular, evitar ligar até lanternas. Tem equipamentos específicos à prova de explosão exatamente por conta disso, porque o centelhamento não vai acionar essa chama para causar essa explosão, né? Mas o principal ponto a se observar nesses casos realmente é a prevenção. E um dos pontos de prevenção principais que se tem são os dispositivos detectores de gás. Porque nesse momento que não tem ninguém na edificação, um dispositivo detector vai tanto acionar alarmes, quanto vai impedir possíveis energizações que são a principal causa de centelhamento. Então, provavelmente esse estabelecimento não tinha esse dispositivo detector de gás. Bem, aí tem um projeto que vai aprovado junto ao Corpo de Bombeiros, a perícia que vai avaliar isso e dizer, né? A gente está trabalhando aqui apenas com especulações. Eu estou falando de alguns conceitos, de alguns procedimentos e alguns equipamentos que podem evitar isso aí, né? A gente não sabe realmente o caso concreto o que foi. São especulações, mas que possivelmente um equipamento desse daí já ajuda a reduzir esse risco. Muito se fala que se tivesse gente, né, no momento, se o restaurante tivesse em funcionamento também, isso poderia ser facilmente detectado até pelas pessoas, né? Mas não iria expor a um risco maior essas pessoas, incluindo os trabalhadores, os clientes? Bem, aí foi a questão que a gente falou, o metano ele vai misturado para dar esse cheiro peculiar. Então, assim, no início de um vazamento ele já seria detectado e provavelmente teria sido contido. O local teria sido esvaziado e o senhor acredita que a chave, né, no caso, para impedir a circulação do gás teria sido acionada. Seria esse o procedimento? Isso, na maioria das vezes assim, quando vai iniciado esse vazamento, essa questão, se uma boca de um fogão ficou esquecida, aberta alguma coisa, seria detectado pelo cheiro e provavelmente não precisasse esvaziar, dependendo do caso, realmente, né? Mas um procedimento seguro seria realmente o esvaziamento e aí procurar onde é que está tendo esse vazamento, né? Olha, a gente vê aqui, olha, atrás da gente, Silas, pode ficar aqui, por favor. Atrás da gente tem a estrutura do restaurante Coco Bambu, né, que é ligada ao restaurante Vasto, né? A gente já mostrou ali o cenário de destruição totalmente do novo restaurante, né, que foi inaugurado recentemente, mas também o Coco Bambu foi bastante atingido, porque a informação que a gente tem, que o senhor também já deve ter, é que uma cozinha era ligada à outra, né? Era a mesma cozinha ou tinha divisão? O senhor tem alguma informação nesse sentido? Porque pelo fato delas estarem próximas, né? Foi isso também que ocasionou a destruição do outro restaurante? Bem, a questão da destruição é porque as edificações elas eram interligadas, né? Elas ficavam coladas uma na outra. O fato da cozinha ser interligada não altera tanto isso, né? Porque são instalações que em algum ponto elas derivam e são instalações separadas. Tanto é que a primeira cozinha aqui ela não teve explosão, não saiu de dentro dela, foi do outro restaurante. Então, ele ter sido avariado foi por conta realmente do que aconteceu no primeiro. O Coco Bambu ter sido avariado foi por conta da explosão que foi gerada no primeiro restaurante. Então quer dizer que, de fato, tudo indica que partiu da cozinha do outro restaurante. Apesar de serem próximas, né, uma atrás da outra,
Assim, o sinistro realmente ocorreu no vasto. Apesar, se tem alguma derivação, se elas partem de um mesmo ponto de alimentação, isso daí não seria o motivo, mesmo assim não seria o motivo, né? Porque são instalações que em algum ponto se separaram, né? Entendi. Então, é normal que, por exemplo, os dois restaurantes tinham o mesmo ponto de alimentação do gás. Não teria problema. A questão é a da segurança, né? Reforço dessa tubulação, é isso? A gente vê o maior exemplo disso em condomínios. Condomínios residenciais, você tem um ponto que vai alimentado com gás e todos os apartamentos recebem daquele ponto. Se um dos apartamentos deixa acumular na sua cozinha, está com portas e janelas fechadas, e o gás se acumula dentro daquela cozinha, então isso pode gerar uma explosão, mas naquele apartamento. Vai avariar os demais, mas as instalações em algum ponto foram separadas. Então, obrigada, Hércules Medeiros, né, engenheiro de segurança do trabalho, e a gente está aqui esperando, Silas, a Defesa Civil, porque de fato, inclusive o senhor pode até me confirmar, o senhor é engenheiro, a Defesa Civil que é responsável de fato de fazer nesse momento a varredura no local, né, como eu já havia informado, de acordo com o Corpo de Bombeiros também, quando eu falei prefeitura em relação às superintendências também poderiam fazer esse trabalho de varredura no local para saber se as pessoas que moram aqui ao redor precisam de desocupar esses imóveis. O senhor tem alguma orientação sobre isso para essas pessoas que moram aqui ao redor? Bem, o primeiro ponto que a gente fala é sempre procurar um profissional habilitado, né? Você procura um engenheiro, se você se sentiu lesado de alguma forma, ou se você tem insegurança em relação ao seu imóvel, né? Quando a gente fala de insegurança, não só a parte de colapsar, não só a parte da edificação via ruir, mas às vezes você fica com alguma esquadria que pode soltar, alguma vidraçaria que pode cair, cortar alguém. Então, na dúvida, procure um profissional habilitado, procure um engenheiro que ele será o melhor que vai te orientar. Mas a prefeitura também pode dar assistência, né? Quem, por exemplo, não tem como pagar o engenheiro, é isso? A Defesa Civil é que faz essa avaliação para a liberação das edificações, né? A gente falando de avarias mais profundas, o aconselhado é realmente procurar um engenheiro. Mas a Defesa Civil é quem faz realmente essa liberação inicial. Olha, Silas, e obrigada, Hércules. Falando em Defesa Civil, chegou aqui o secretário de Defesa Civil, Carlos Ribeiro. Tudo bem? Boa tarde, secretário. O senhor pode... A gente está ao vivo para a Rede Meio Norte. Qual é o trabalho da Defesa Civil nesse momento aqui no local da explosão e ao redor? Porque aqui, né, já está interditado, há um risco ainda de desabamento, mas os bombeiros estão aqui. Mas ao redor, na casa das pessoas, o que será feito? Boa tarde. Boa tarde a todos. Na verdade, nós temos o nosso departamento de engenharia e o nosso engenheiro esteve verificando algumas casas. Nós sabemos pelo número 99 várias chamadas e nós estamos visitando essas residências, né? Então não encontramos nenhuma casa com a estrutura danificada, mas também o CREA está aí que pode constatar isso aí. Então nós estamos aqui junto com o bombeiro militar, com o próprio CREA, para poder ver o que podemos fazer melhor nesse momento difícil, né? Então, só irão até a casa dos moradores se, no caso, a prefeitura for acionada pelo 199, no caso seria o Corpo de Bombeiros, né? Na verdade, o 199 é a Defesa Civil. Nós estamos indo nas casas que estão nos chamando. Estamos recebendo essa chamada com 199 e estamos verificando as casas. A informação que eu tenho que o CREA vai visitar todas as casas em redores aqui do local. A informação que eu tenho é essa. Dos técnicos, os técnicos vão nas casas? Exatamente, eles vão em todas as casas no redor, num raio aproximadamente de 100 metros. Somente 100 metros é o necessário, secretário? A estimativa está sendo feita, né? Mas se for necessário, a gente vai avançando, né? Mas a estimativa imediata é em torno de 100 metros. E quando começa esse trabalho? Não, nós já tivemos hoje pela manhã, visitando várias famílias já hoje, várias casas, e vamos continuar agora à tarde. E nas casas que já visitaram, há algum risco? Algum risco foi apresentado? Tem não, nenhum problema de estruturante. Tem vidros quebrados, algumas com problema nas portas, forros, mas nada da estrutura das casas. Por que só 100 metros? Porque assim, a informação que a gente tinha é que seria necessário fazer um raio maior. Não há risco nesse raio maior de 700 metros? Não, o nosso engenheiro lá, na verdade, ele é um engenheiro que sabe, ele está visitando nesse raio de 100 metros. Mas se for necessário, nós vamos estendendo. Nós estamos pedindo até que a população que está se sentindo prejudicada, que ligue o 199. Nós estamos lá pelo 199, a gente está seguindo essa agenda nossa do 199. Então, a prefeitura, né, vai estar à disposição para ajudar qualquer pessoa que se sentir ali ameaçada na sua estrutura, seja casa, restaurante, já está atuando, secretário, só para a gente poder tranquilizar as pessoas e que as pessoas podem ligar para o 199, que é o número da Defesa Civil. Exatamente, nós estamos lá ligados, nós estamos lá 24 horas ligados, 199, você pode ligar, que com certeza a Defesa Civil vai na sua residência para ver de perto a situação.
E laudo, a Defesa Civil pode fazer algum laudo? Porque muita gente já veio aqui, Silas, pelo que eu tenho observado, é que as pessoas estão chegando aqui pedindo informação, até para o Corpo de Bombeiros, como fazer para comprovar o dano que foi causado na sua residência para poder reaver até os prejuízos. A Defesa Civil também faz isso? Não, nós temos nosso engenheiro, então o engenheiro ele está apto a dar um laudo, no que ele verificou, dar um laudo. Mas essa questão estruturante é mais com o CREA. Então, eu acredito que o CREA que vai fazer esse trabalho onde perceber que realmente teve uma estrutura. Onde a gente perceber que teve uma estrutura danificada, nós vamos comunicar o CREA para ele chegar até lá. Mas o engenheiro da Defesa Civil também pode fazer esse laudo, porque eles foram orientados a procurar um engenheiro, para pagar um engenheiro, para fazer um laudo, para poder comprovar o dano. Mas o da Prefeitura pode fazer isso. Com certeza, não tem nenhum problema. A gente vai lá verificar a situação, a gente dá um laudo sem nenhum problema. Silas, alguma pergunta do estúdio? Compreendi, viu? É porque é o seguinte, o raio é 700 metros, secretário, mas eles fizeram primeiro nos 100 metros e nos 100 metros eles não observando notificações mais radicais, não necessita eles irem a mais distante, a não ser que se provocados. Eu entendi e compreendi aí a colocação do secretário, viu? Agora, ter toda a atenção é pouca, porque às vezes é o vidro que quebra, é alguma coisa, mas tem que ver a parede. Mas, de qualquer maneira, ele já disse que nesse raio de 100 metros, já foi observado aí, são 100 metros quadrados, é importante, né? E aí, se não há nenhum comprometimento de nenhuma edificação, já é bom sinal, é muito bom sinal, viu, Ranieri? Me dou como satisfeito, viu? Exato, Silas. Então, as dúvidas foram tiradas, é isso mesmo, o secretário confirmou que já está sendo feito esse trabalho, apesar de que não há ainda nenhum local que foi detectado que precisa ser esvaziado, nenhuma casa que precisa ser esvaziada, nenhum prédio, né? Até o momento, mas eles vão continuar esse trabalho aí por tempo indeterminado, secretário? Exatamente. Enquanto tiver necessidade da Defesa Civil estar presente, vamos estar presente, exatamente, eu também sei que o CREA também vai fazer do mesmo jeito. Então a gente reforça, qualquer pessoa que se sentir ameaçada na sua casa ou local de trabalho, né? Liga para o 199, que é o número da Defesa Civil, e o engenheiro e o técnico, né, responsável da Prefeitura vão até o local e fica, né, aí até a sugestão para que possa utilizar o laudo da Prefeitura, quem não tem condição, por exemplo, de arcar, né, com o laudo do engenheiro, para comprovar esse dano, se for o caso de pedir, né, esse ressarcimento. Silas. Muito obrigado. Tá beleza, a informação era essa aí. Então, a Defesa